Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula. Como vimos na aula anterior, o desejo de conhecer ele se manifesta de diversas maneiras, e uma dessas maneiras é o que nós chamamos de ocultismo. O ocultismo, ou ciências ocultas, é um conjunto de teorias e práticas cujo objetivo é desvendar os segredos da natureza, do universo e, sobretudo, da própria humanidade. Ele não é aceito pela ciência convencional por não compartilhar da mesma metodologia. As ciências ocultas elas se relacionam com fenômenos ditos sobrenaturais, ou seja, com conjecturas metafísicas e teológicas, algumas das quais supostamente vindas dos primórdios da civilização humana. Vivemos numa era de informação, onde todos os dias nós somos bombardeados por milhares de mensagens, tá? A capacidade de filtrar essas mensagens é essencial para que nós sobrevivamos. E, sobretudo, para nós que desejamos nos denominar de ocultistas, tá? A sociedade ocidental moderna, ela costuma dividir o conhecimento em diversos blocos. Por exemplo, nós temos o conhecimento empírico, o conhecimento filosófico, o conhecimento teológico e o conhecimento científico. Embora catalogar o conhecimento dessa maneira tenha suas vantagens, isso acabou gerando alguns mal-entendidos ao longo da história. Isso porque as pessoas tendem a achar que esses conhecimentos não são intercambiáveis, mas na prática isso não acontece. O ser humano ele não consegue experimentar a vida, ele não consegue se relacionar com o ambiente à sua volta utilizando apenas de um desses blocos de conhecimento. Por exemplo, é impossível você sobreviver utilizando apenas o conhecimento científico ou então apenas o conhecimento empírico. O ser humano ele é resultado da combinação desses diversos conhecimentos e da maneira como ele interpreta essas diversas informações, tá? As pessoas elas tendem a usar o comportamento com os quais têm mais afinidade para interpretar o mundo à sua volta. Então, pessoas que são familiarizadas com o método científico certamente vão usar a ciência como método preferido para interpretar o mundo. Já um religioso vai usar sua própria religião como parâmetro. Porém, isso não é sempre assim, entendeu? Encontrar o equilíbrio entre a razão e a fé seria o ideal, só que é muito difícil, porque geralmente as pessoas elas tendem para um lado da balança. O que por si só não é ruim. O ruim é quando você tenta impor o seu ponto de vista para outra pessoa, tá? É importante salientar que o ocultismo ele não é o que a gente conhece como ciência ortodoxa e tampouco é o que a gente chama de religião, tá? Ele pode ser praticado tanto por cientistas quanto por religiosos em diversos níveis. Uma das grandes desvantagens que o ocultismo tem em relação à ciência ortodoxa é a dificuldade de mensurar dados e comparar fontes, ou até mesmo checar as fontes, tá? Somemos a esse fator a constatação de que o interlocutor ele nunca tem certeza se sua mensagem é 100% compreendida por quem está ouvindo. Tá? Então, essa é a principal dificuldade do ocultismo que acaba gerando muita confusão. Nos meios acadêmicos é essencial que você cheque as fontes. As ideias genuínas, ideias novas, são muito raras. Tá? Geralmente, as ideias elas evoluem para um outro nível de percepção, para um novo tipo de ponto de vista. Em outras palavras, uma metodologia, uma teoria, um sistema,
ou qualquer método científico, ele jamais surge do nada. Ele sempre tem uma base, ele surge de algum lugar, tá? Geralmente a continuação de um trabalho anterior, ou uma reinterpretação de um trabalho anterior, ou até mesmo a tentativa de refutar uma teoria que já é válida. Entendeu? E no ocultismo deveria ser assim também. Tá? Por exemplo, um dos problemas que nós temos hoje, se é que eu posso falar que é um problema, mas é o uso indiscriminado da palavra quântico em tudo que tem relacionado a misticismo ou magia, entendeu? Sendo que a física quântica é um ramo da ciência e deve ser interpretada à luz da ciência, tá? Logicamente você pode intercambiar informações da física quântica com informações vindas das escolas místicas, escolas espirituais ou do mentalismo. Você pode fazer isso, desde que você tenha um conhecimento sobre a física e sobre a física quântica, assim como ter o conhecimento sobre o mentalismo, o yoga ou, sei lá, as várias misturas que eles fazem por aí. Outra coisa que acontece é geralmente quando você tem uma experiência, um insight, uma experiência religiosa, mística, muito fervorosa, essa experiência também não pode ser vinda do nada. Ela tem que vir num contexto espiritual específico, entendeu? É muito comum, houveram muitos casos de pessoas que ouviram uma voz celestial e saíram por aí cometendo as maiores atrocidades e barbaridades. Entendeu? Então você tem que ver se aquele ser que se apresenta, ele é coerente naquilo que ele fala. Você não pode sair abraçando qualquer ideia que te dão, não. Entendeu? Na religião, os problemas de você intercambiar ocultismo com religião também é muito grande. Por quê? Porque na religião o conhecimento vai depender do insight que você tem com aquelas ideias do dogma da pessoa, entendeu? Em outras palavras, a validade do que você vai falar é mais uma questão de afinidade com o que a pessoa já acredita. Entendeu? Por isso que é muito complicado você tentar explicar conceitos ocultistas para alguém que tem uma fé muito inabalável, assim, que vive, respira uma religiosidade muito grande. Porque ele já tem aquelas ideias preconcebidas e para ele é difícil pensar fora daquele sistema de crenças que ele já vem muitas vezes desde a infância. Então é complicado você relacionar, você tomar o ocultismo como uma religião ou o ocultismo como uma ciência. Ele não é nem uma coisa nem outra. Entretanto, ele relaciona-se tanto com a ciência quanto com a religião. Basta você ter bom senso. A inspiração que vem em trabalho mágico também ela é de pouca valia. Tá? O contato que você tem com as entidades, com a incorporação, ou com invocação, ou na ritualística, ela é de pouca valia para as outras pessoas, porque cada experiência mágica é uma experiência individual. Então você não consegue passar tudo aquilo que você sente para o outro, assim como o outro não consegue passar aquela sensação para você, ou aquelas ideias para você. Logicamente, vocês podem trocar ideia, vocês podem relacionar, vocês podem discutir sobre a metodologia, sobre sistemas mágicos, mas cada um tem que viver. E essa que é a beleza do ocultismo.